Você já percebeu como existem encontros que parecem comuns na superfície, mas no silêncio mais profundo da alma, algo se desloca de maneira irreversível? Carl Jung acreditava que certos encontros humanos não são meros acidentes da vida, mas manifestações de uma força psíquica maior, um chamado simbólico que emerge do inconsciente coletivo. E quando um homem encontra uma mulher que desperta algo adormecido dentro dele, não é apenas atração ou curiosidade que se movimenta. Algo muito mais antigo e misterioso começa a se revelar. Mas o que realmente acontece dentro da mente masculina nesse momento? Talvez você já tenha sentido esse fenômeno sem saber explicar. Um olhar que permanece mais tempo do que deveria, um silêncio carregado de significado, uma presença que parece tocar partes da alma que estavam esquecidas. Jung chamaria esse momento de encontro com a ânima, o arquétipo feminino, que vive no inconsciente do homem e que representa sua ponte para o mundo das emoções, da sensibilidade e da profundidade espiritual. Quando uma mulher desperta essa dimensão, ela não está apenas sendo vista como alguém interessante. Ela se torna um espelho simbólico de algo que o próprio homem ainda não compreende totalmente dentro de si. E é nesse ponto que algo fascinante acontece dentro da psique masculina. O ego racional, acostumado a controlar e organizar a realidade, começa a perder um pouco do seu domínio. Uma inquietação silenciosa surge. Pensamentos retornam repetidamente àquela presença feminina, como se o inconsciente estivesse tentando dizer algo que ainda não encontrou palavras. Jung dizia que os arquétipos não falam através da lógica, mas através de imagens, emoções e impulsos profundos. Por isso, quando um homem encontra uma mulher que desperta sua ânima, ele pode sentir uma mistura de admiração, curiosidade e até um leve temor diante da intensidade dessa conexão. Muitas vezes, ele próprio não entende o que está acontecendo. Pode parecer para o mundo exterior que nada mudou, mas dentro dele uma transformação começou. Aquela mulher passa a ocupar um espaço simbólico dentro da sua psique, como se fosse um portal para dimensões mais profundas da sua própria identidade. Ela não desperta apenas desejo, ela desperta questionamentos, memórias emocionais e partes da sua sombra que estavam ocultas, e é exatamente por isso que esses encontros podem ser tão poderosos e, ao mesmo tempo, tão desconcertantes. Porque, no fundo, quando um homem encontra uma mulher que desperta sua alma, ele não está apenas encontrando outra pessoa. Ele está, de certa forma, encontrando uma parte esquecida de si mesmo. Jung descrevia esse processo como um chamado para a individuação, o caminho através do qual o ser humano começa a integrar suas partes ocultas e se tornar mais inteiro. E talvez seja exatamente por isso que alguns encontros parecem carregar um magnetismo inexplicável. Eles não são apenas encontros entre duas pessoas. São encontros entre duas almas que despertam uma transformação silenciosa no interior uma da outra. Se esta reflexão tocou algo dentro de você, deixe o seu like e inscreva-se no canal para que mais conteúdos como este continuem chegando até você. E, se desejar, compartilhe nos comentários de onde você está ouvindo esta mensagem. É sempre fascinante perceber como ideias e reflexões atravessam cidades, países e histórias diferentes para encontrar pessoas que estão, de alguma forma, buscando compreender mais profundamente a si mesmas e aos seus encontros na vida. Existe um tipo de encontro que não pode ser explicado apenas pela lógica. Talvez você já tenha sentido isso. Duas pessoas se encontram em circunstâncias aparentemente comuns, e ainda assim, algo invisível se movimenta no interior da psique. Carl Jung observava que certos encontros humanos possuem um caráter simbólico profundo, como se fossem guiados por correntes invisíveis do inconsciente coletivo.
Quando um homem encontra uma mulher que desperta sua alma, o que se ativa dentro dele não é apenas interesse ou curiosidade. Algo muito mais antigo começa a se mover. Para compreender esse fenômeno, é preciso olhar para um conceito central da psicologia junguiana, a ânima. Jung descrevia a ânima como a representação do princípio feminino dentro da psique masculina, uma figura arquetípica que vive no inconsciente e que conecta o homem com o mundo das emoções, da intuição e da sensibilidade. Durante grande parte da vida, muitos homens permanecem relativamente distantes dessa dimensão interior. Mas quando encontram uma mulher que reflete essa imagem arquetípica, algo profundamente simbólico acontece. De repente, aquilo que antes era apenas rotina, começa a ganhar novas cores emocionais. Pensamentos retornam com frequência inesperada. A mente busca compreender o que está acontecendo, mas nem sempre encontra respostas imediatas. Isso ocorre porque a linguagem do inconsciente não é racional. Ela se manifesta através de sentimentos, símbolos e impressões que desafiam a lógica cotidiana. O homem pode sentir admiração, inquietação e até uma estranha sensação de familiaridade, como se aquela presença estivesse despertando algo esquecido dentro dele. Nesse ponto, uma tensão silenciosa começa a surgir dentro da psique masculina. O ego, que normalmente deseja estabilidade e controle, percebe que algo está acontecendo além da sua compreensão. Jung chamava esse processo de ativação arquetípica. Quando um arquétipo é despertado, ele traz consigo uma energia psíquica poderosa. E é exatamente essa energia que faz com que certos encontros pareçam carregar um magnetismo difícil de ignorar. Talvez seja por isso que alguns encontros permanecem vivos na memória por muito tempo, mesmo quando aparentemente nada extraordinário aconteceu, porque no nível mais profundo da psique, algo foi tocado. E quando a ânima é despertada, o homem não está apenas percebendo uma mulher. Ele está, na verdade, começando a perceber uma dimensão desconhecida de si mesmo. Quando essa dimensão começa a emergir, o homem frequentemente experimenta uma mudança sutil no modo como percebe o mundo ao seu redor. Aquilo que antes parecia previsível passa a carregar uma sensação de mistério. Jung observava que o encontro com conteúdos do inconsciente muitas vezes provoca um estado de fascinação silenciosa. A mente consciente tenta compreender o que está acontecendo, enquanto algo mais profundo continua puxando sua atenção naquela direção. É nesse momento que a mulher assume um papel simbólico dentro da psique masculina. Ela se torna, muitas vezes sem perceber, um espelho da ânima. Não porque ela seja perfeita ou idealizada, mas porque algo na sua presença ressoa com imagens internas que já existiam no inconsciente do homem. Essa ressonância cria uma sensação difícil de explicar. Não é apenas atração física. É uma forma de reconhecimento psíquico. Esse reconhecimento pode gerar emoções complexas, admiração profunda, curiosidade intensa e, às vezes, até um certo receio. Jung explicava que os arquétipos possuem uma energia que pode ser ao mesmo tempo fascinante e perturbadora. Isso acontece porque eles revelam aspectos da nossa própria psique que ainda não foram completamente compreendidos. Quando um homem encontra uma mulher que desperta sua ânima, ele começa a entrar em contato com partes de si mesmo que estavam adormecidas. Esse processo pode transformar a forma como ele observa suas próprias emoções. Sentimentos que antes eram ignorados começam a ganhar importância. O silêncio se torna mais significativo. Pequenos gestos passam a carregar uma intensidade inesperada. É como se a vida emocional, que muitas vezes permanece escondida sob camadas de racionalidade, começasse lentamente a emergir para a superfície. E é exatamente aqui que a história se torna ainda mais profunda.
porque despertar a ânima não significa apenas sentir algo por outra pessoa. Significa iniciar um processo de transformação interior, um processo que Jung chamava de individuação, o caminho através do qual o ser humano começa a integrar as partes ocultas da sua própria alma. A individuação é um dos conceitos mais fascinantes da psicologia junguiana. Para Jung, cada ser humano carrega dentro de si um potencial de tornar-se mais inteiro, mais consciente de suas próprias camadas internas. No entanto, esse caminho raramente começa de maneira tranquila. Muitas vezes, ele é iniciado por encontros que provocam emoções intensas e inesperadas. Quando um homem encontra uma mulher que desperta sua alma, algo dentro dele começa a questionar antigas certezas. Aquilo que antes parecia suficiente pode começar a parecer incompleto. Isso acontece porque a ânima funciona como uma ponte entre o ego e o inconsciente. Ela convida o homem a explorar regiões emocionais que talvez tenham sido negligenciadas durante muito tempo. Nesse processo surgem também aspectos daquilo que Jung chamou de sombra. A sombra representa partes da nossa psique que preferimos não reconhecer. Medos, inseguranças, fragilidades e desejos ocultos podem emergir quando o inconsciente é ativado. E é justamente por isso que alguns homens sentem uma mistura de atração e inquietação diante de mulheres que despertam profundamente sua ânima. A presença dessa mulher pode provocar reflexões que antes nunca haviam surgido. Ele começa a observar seus próprios comportamentos, suas emoções e até suas vulnerabilidades de uma maneira diferente. O encontro deixa de ser apenas externo. Ele se transforma em um processo interior de descoberta. E essa descoberta pode ser ao mesmo tempo desafiadora e fascinante, porque cada passo nesse caminho revela algo novo sobre a própria alma. Jung acreditava que os encontros humanos mais significativos são aqueles que nos obrigam a olhar para dentro. E quando a ânima é despertada, esse olhar interior se torna inevitável. Com o tempo, a energia psíquica despertada por esse encontro começa a reorganizar silenciosamente a mente masculina. O homem pode perceber que seus pensamentos retornam repetidamente àquela presença feminina, mesmo quando ele tenta focar em outras coisas. Jung explicava que o inconsciente possui uma maneira própria de chamar a atenção da consciência. Ele insiste, repete e cria símbolos até que algo seja finalmente compreendido. Essa repetição não acontece por acaso. Ela indica que existe um significado mais profundo sendo elaborado dentro da psique. A mulher, nesse contexto, torna-se um símbolo vivo de transformação. Ela representa um portal através do qual o homem pode entrar em contato com dimensões emocionais que antes estavam adormecidas. Muitas vezes, ele não consegue explicar exatamente o que sente. Pode parecer apenas uma curiosidade persistente ou uma admiração incomum. Mas, no fundo, existe algo mais complexo acontecendo. A ânima está conduzindo a psique em direção a uma nova forma de percepção emocional. Essa transformação pode mudar, inclusive, a maneira como ele percebe os relacionamentos. Em vez de enxergar apenas aspectos superficiais, ele começa a valorizar profundidade emocional, autenticidade e conexão interior. Aquilo que antes era apenas atração pode evoluir para um interesse mais simbólico e espiritual. E nesse momento surge uma pergunta silenciosa dentro da mente masculina. Por que exatamente essa mulher despertou algo tão profundo dentro de mim? A resposta para essa pergunta não é simples, porque ela não pertence apenas ao mundo da razão. Jung dizia que certos encontros são expressões de sincronicidade, momentos em que acontecimentos externos parecem refletir processos internos da alma. Quando um homem encontra uma mulher que desperta sua ânima, pode ser que ele esteja, na verdade, encontrando uma parte de si mesmo que estava pronta para emergir.
Esse reconhecimento pode trazer uma sensação estranha de familiaridade, como se aquela conexão carregasse um significado que ultrapassa as explicações comuns. Jung acreditava que o inconsciente coletivo contém imagens e padrões que atravessam gerações. E quando duas pessoas entram em ressonância com esses padrões, o encontro adquire uma profundidade inesperada. Nesse ponto, a mulher deixa de ser apenas alguém interessante na vida dele. Ela se torna um catalisador de crescimento interior. Sua presença ativa reflexões, emoções e percepções que podem transformar a maneira como ele se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Mas essa transformação depende de algo essencial: consciência. Jung sempre enfatizava que o verdadeiro crescimento psicológico ocorre quando conseguimos reconhecer os movimentos do inconsciente dentro da nossa vida cotidiana. Sem essa consciência, os encontros permanecem apenas como experiências confusas. E é exatamente aqui que a história alcança seu ponto mais intrigante. Porque quando um homem finalmente começa a perceber o que esse encontro despertou dentro da sua própria alma, ele se encontra diante de uma escolha silenciosa, uma escolha que pode mudar completamente o rumo da sua jornada interior. No final, talvez a pergunta mais profunda não seja apenas o que acontece na mente de um homem quando ele encontra uma mulher que desperta sua alma. A verdadeira pergunta é o que acontece dentro da própria alma quando dois mundos interiores se reconhecem. Carl Jung acreditava que certos encontros não surgem apenas para trazer companhia ou romance, mas para despertar consciência. Eles são como espelhos silenciosos que revelam partes esquecidas de nós mesmos, partes que estavam esperando o momento certo para emergir. Quando a ânima é despertada, o homem não está apenas olhando para uma mulher com admiração ou curiosidade. Ele está olhando para um símbolo vivo da sua própria jornada interior. Aquela presença desperta emoções que talvez ele tenha aprendido a esconder, perguntas que nunca havia formulado e desejos de compreensão que estavam adormecidos. E nesse instante, algo silencioso começa a acontecer dentro da psique. Ele percebe que a vida emocional possui profundidades que antes pareciam invisíveis. É por isso que alguns encontros parecem carregar uma intensidade difícil de explicar. Eles não se limitam à superfície da experiência humana. Eles tocam o território simbólico da alma. Jung dizia que a individuação, o caminho de tornar-se quem realmente somos, muitas vezes começa quando encontramos algo ou alguém que nos obriga a olhar para dentro. E quando um homem encontra uma mulher que desperta sua ânima, ele não está apenas diante de outra pessoa. Ele está diante de um portal que pode levá-lo a compreender melhor a si mesmo. Talvez seja exatamente por isso que certos encontros permanecem vivos na memória mesmo depois de muito tempo. Porque eles não pertencem apenas ao passado. Eles continuam trabalhando silenciosamente dentro da nossa psique, transformando percepções, emoções e escolhas. E isso nos leva a uma reflexão profunda que Jung frequentemente sugeria em seus estudos sobre a alma humana. Às vezes, a pessoa que mais mexe com o nosso coração não entrou na nossa vida para nos completar, mas para nos despertar. Então agora eu deixo uma pergunta para você refletir em silêncio. Será que os encontros mais marcantes da sua vida foram apenas coincidência? Ou eram sinais de que algo dentro da sua própria alma estava pronto para despertar? Se essa reflexão fez sentido para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários de qual lugar do mundo você está ouvindo esta mensagem. Assim, criamos juntos um espaço de consciência onde diferentes histórias se encontram, assim como as almas que, sem perceber, estão destinadas a despertar umas às outras.